um só Espírito. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente e ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, uma só mente, combatendo justamente pela fé do Evangelho. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atarayavé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa, vem comigo nessa jornada pela Bíblia Sagrada. Um dos questionamentos que tenho desde que decidi não por mim mesmo, mas levantado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, a abandonar um sistema religioso para ensinar, para compartilhar o conhecimento na qual o Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu, é a questão de inúmeras placas de templos religiosos. Por quê? Cada uma tem a sua doutrina, os seus próprios fundamentos, e é notório a rivalidade entre boa parte dessas, entre aspas, igrejas. Pois bem, se tais templos religiosos são de fato a Igreja de Cristo, por que não há um só fundamento entre elas? A palavra do Senhor Jesus Cristo é clara por meio do apóstolo Paulo, quando ele enfatiza sobre a unicidade da Igreja de Cristo, coisa que não podemos enxergar dentro das igrejas. Algumas são tradicionais, outras pentecostais, já outras neopentecostais, e assim subsequente. Será que o Evangelho de Cristo Jesus muda conforme cada linha de pensamento? Ou essas igrejas não entenderam que o Evangelho de Cristo Jesus é este que une todos os seguidores de Cristo em torno de um só propósito: de pregar, de espalhar, de anunciar de forma incansável os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Com tudo que vemos, cada qual ensinando as suas próprias convicções de fé, suas próprias confissões de fé, baseada nos seus fundadores ou proprietários, e não no Evangelho de Cristo, que nos une em torno do próprio Senhor Jesus Cristo. Se não existe um consenso entre elas, como pode haver unicidade? Sendo assim, como devemos proceder? A palavra do Senhor, no livro de
Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, está escrito: E Paulo, olhando atentamente para o conselho, dizia: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Não precisamos de filosofia de homens que exploram o Evangelho de Cristo Jesus, adaptando-o às suas próprias necessidades ou ganâncias, mas sim vivendo uma boa consciência de que estamos obedecendo à vontade do nosso Deus, a saber, Jesus Cristo. Até o dia de Cristo, praticando a verdade e o bem, o amor e a disciplina, estudando, ensinando o que o Espírito de Cristo Jesus nos revela. Assim como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos como homens e sedes fortes. A nossa base, o nosso fundamento, deve se dar na filosofia de Cristo Jesus, e não em costume ou inspirações divinas. Cada um de nós é chamado por Cristo, tendo de forma exclusiva um encontro, um chamado, uma ordem direta, intransferível de Cristo, firmado nos ensinamentos de Cristo. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, está escrito: Firmemo-nos, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou, não nos submetendo outra vez ao jugo da escravidão. Quando o seguidor do Senhor Jesus Cristo se impõe ao jugo da religião ou do materialismo, este mesmo se algema a algo que Cristo já libertou. Pode soar estranho, contudo, ao ser liberto por Cristo, todavia nos dobramos à religião ou às coisas deste mundo, estamos auto-sabotando em troca de prazeres momentâneos, ou para seguir falsos pastores. Em Cristo somos livres para segui-lo, assim como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17: Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é Cristo. É Ele que nos orienta e nos conduz por um caminho estreito, nos dando a paz e a tranquilidade na qual precisamos na caminhada rumo ao seu encontro. Por outro lado, a Bíblia Sagrada é a espada para combatermos os falsos pastores, uma vez que dominamos a palavra de Cristo Jesus, não somos expostos às distorções religiosas, pois temos a sabedoria, o entendimento para combater
e vencer as armadilhas teológicas na qual provém do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, está escrito: portanto, amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estás assim, firme no Senhor, meus amados. Aquele que não é capaz de se alegrar com o sucesso ministerial do seu irmão, que entendeu a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida, por causa dele, não mais faz parte da sua, por não mais fazer parte da sua comunidade religiosa, ainda não amadureceu, espiritualmente dizendo, para compreender que o chamado de Cristo não se limita a uma congregação cristã, mas, sobretudo, em espalhar a palavra de Cristo. Portanto, associar a uma religião ou um grupo religioso como quem está em comunhão com Cristo não condiz com a verdade na qual Cristo nos ensina. O que nos sustenta é o mesmo que nos chamou para pregar o Evangelho, Cristo. E isso deve ser a nossa alegria, a nossa coroa de glória. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, está escrito: portanto, irmãos, estáis firmes e retende a tradição que vos foram ensinado, seja por palavra, seja por nossa carta. Manter-se firme no Senhor Jesus Cristo não significa estar igrejado, mas sim praticante da sua palavra, não por falácias, mas com sabedoria, entendimento de quem procurou estudar a Sagrada Escritura, a fim de compartilhar a verdade. E a verdade de Cristo, nosso Deus absoluto, na sua vida. Em João capítulo 11, versículo 52, está escrito: e não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Aquele que não entende que é preciso hoje nos espalhar para pregar o Evangelho de Cristo, não entenderá quando o próprio Senhor Jesus Cristo começar a nos reunir em volta de si. Queremos viver hoje reunidos, tendo um líder espiritual e esquecendo do nosso Deus, Jesus Cristo, e do chamado que Ele tem para nós. Pois, do que adianta vivermos hoje reunidos se a palavra de Cristo não está sendo pregada conforme a sua vontade e a sua determinação? Que cada um de nós possamos entender e seguir
fazendo a vontade, criando a sua verdade, pregando o seu amor. Em Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, está escrito: guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Como esperar ter uma consciência pura, fundamentada na palavra de Cristo, se a sua mente está bloqueada pela religião? É preciso libertar, estudar, entender a filosofia de vida de Cristo Jesus. Aquele que não compreende, não está apto a andar com Cristo. Não podemos permitir que a religião atrapalhe o nosso progresso rumo à plenitude de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, assim diz o Senhor: ora, o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvido a enganadores e a doutrina de demônios. O que dizer? A palavra do Senhor Jesus Cristo é cara. Devemos voltar o quanto antes para Cristo e para a sua doutrina, para que possamos estar conforme a vontade de Cristo e andando, na verdade, por sua doutrina e não de demônios, chamado de religião.